começar essa discussão, a gente gostaria de convidar, então, o professor Carlos Nobre, que está aqui conosco. Ele que é talvez um dos cientistas brasileiros mais conhecidos mundialmente, engenheiro, formado pelo ITA, doutor em meteorologia pelo MIT, foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas e do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Já participou, inclusive, de relatórios do IPCC e é pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Professor, bom dia, bem-vindo, a palavra está com o senhor. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu, obviamente, sou um cientista e não sou advogado. Então, fiquei ouvindo vocês aí comentarem os vários tópicos. É muito complexo e realmente, para um não advogado, às vezes é até difícil de entender. Eu vou falar um pouquinho mais dos riscos que as mudanças climáticas trazem. Deixa eu começar. Eu estou, por coincidência, aqui hoje num hotel aqui no Rio de Janeiro, na praia do Botafogo. Estou de frente aqui para o Pão de Açúcar, mas está uma chuva, então não dá nem para ver direito o Pão de Açúcar. Mas estou aqui na beira do mar. E eu queria começar dizendo o risco que as mudanças climáticas trazem aqui para o Rio de Janeiro, para a zona costeira. Mesmo que nós tenhamos um enorme sucesso no Acordo de Paris, de reduzir as emissões, como a COP26 em Glasgow se comprometeu, reduzir as emissões rapidamente, 50% de corte das emissões globais até 2050 e 2030, e depois zerar as emissões até 2050 e passar no segundo metade desse século a remover o principal gás do efeito estufa, o gás carbônico da atmosfera, em bilhões de toneladas por ano. Então, esse é, na minha opinião, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. E é um desafio muito grande, porque o tempo de residência do gás carbônico na atmosfera é de séculos a milênio. 20% de todo o gás carbônico que nós emitimos hoje, queima de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, etc., ele fica, e também da agricultura, do desmatamento, ele fica mais de 1000 anos na atmosfera. Então, vocês vejam o que é o legado que as gerações anteriores, a minha geração, está deixando para a geração de vocês, que são bem mais jovens, e para a geração dos seus filhos e netos. Então, esse é um ponto muito importante. Por que precisamos tanto sucesso no Acordo de Paris e um enorme desafio, né? Infelizmente, as emissões não estão caindo ainda. As emissões de 2022, com a guerra na Ucrânia, elas subiram, com a insegurança que a guerra da Ucrânia trouxe para o mundo. Na China, elas subiram já 6%, e 2022 provavelmente terá o maior registro de emissões da história. Então, esse é o desafio, né? Então, vamos supor que a gente tenha sucesso no Acordo de Paris, que parece muito difícil, mas vamos supor. O que vai acontecer aqui, onde eu estou, aqui na Praia do Botafogo? O nível do mar, até o final desse século, ele vai subir 50 centímetros, mas as ressacas vão ficar muito mais fortes, porque os ventos, as tempestades oceânicas que geram as ressacas vão se tornar muito mais fortes. Lógico que a Baía de Guanabara é protegida, não é o mar aberto, mas, por exemplo, se nós formos para a Barra da Tijuca e para outros lugares de mar aberto, com as ressacas, o nível do mar durante as ressacas, além desses 50 centímetros, ele vai subir mais ou menos 2,5 metros a 3 metros. Então, os 500 mil moradores de Jacarepaguá, aqui no Rio, não poderão mais morar lá. Eles têm que todos sair, porque não é possível fazer um muro de 50 quilômetros na praia para impedir que as ressacas invadam. Então, é só para eles dar uma ideia, mesmo com o atingimento das metas do Acordo de Paris, quanta mudança nós vamos ter que fazer de adaptação, de aumentar a resiliência das sociedades. Então, esse é um cenário, vamos dizer assim, entre aspas, muito positivo, que é atingir as metas do Acordo de Paris,
em que a temperatura não passaria de 1,5 graus, ela está hoje em 1,1, chegando em 1,2. Com o cenário das emissões atuais, nós vamos passar de 1,5 graus no início da próxima década. Bom, com esse aumento de 1,1, nós já estamos vendo todos os fenômenos extremos, e eu vi vários comentários aqui, tanto o extremo de onda de calor, o extremo de seca, o extremo de chuva muito intensa, que gera muitas inundações, desastres naturais. O que mais mata aqui no Brasil são deslizamentos em encostas. Tudo isso já está 30% mais... chuvas intensas 30% mais frequentes, ondas de calor, elas já estão mais que o dobro, mais intensas do que antes do aquecimento global começar. Isso globalmente. Aqui no Brasil, chuvas intensas, fenômenos com chuvas intensas já estão 50% mais frequentes, com a temperatura que já aumentou. Então, isso tudo é uma realidade que a ciência explica muito, muito bem. E aí vem uma questão que eu queria, de novo, não sou advogado, vou fazer uma provocação para vocês. Porque é muito provável que a litigância climática ela fique muito mais focada na resposta, ou eu diria, na falta de resposta, tanto do setor público quanto do setor privado, no combate ao impacto das mudanças climáticas. Quer dizer, a falta de ações públicas, de políticas públicas, de ações públicas, de implementação de políticas públicas para aumentar a resiliência total da sociedade, da infraestrutura, do setor privado, todos os sistemas, inclusive o sistema de saúde, os sistemas de produção agrícola, tudo. Isso vai gerar milhões de ações judiciais. Quer dizer, a falta de ações, isso prejudica a sociedade, prejudica a todos, prejudica a economia. Então, isso já está gerando no mundo inteiro, como vocês sabem muito bem, milhares de ações de litigância climática, mas é sempre uma resposta à inação de combater o impacto. Agora, como que a gente inverte essa questão para dizer o seguinte, olha, é mais importante, ou tão importante, lógico, esses são impactos do que já está ocorrendo, e como o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas mostrou com toda clareza, no relatório lançado em 2021 e 2022, todos esses impactos são já causados pelas mudanças climáticas antropogênicas. Acima de 90% da intensificação dos fenômenos climáticos extremos, como esses que eu mencionei, inclusive as ressacas nas zonas costeiras, já são antropogênicos. Isso não é uma variabilidade natural do clima. Mas o que a litigância climática tem que prestar muita atenção? É que há limites absolutos à adaptação. O que são limites absolutos? São áreas, por exemplo, aumento do nível do mar. Se você vai na Holanda, que tem lá todos os muros que já protegem, né? A Holanda tem 40% do seu território seria abaixo do nível do mar, se não fossem os muros costeiros e tal. Mas se o nível do mar passar de 5 metros, não tem mais como adaptar. E a Holanda já fez um plano de transformar. A Holanda vai ficar 40%, o mar vai entrar, mais de 40%, né? O mar vai entrar, e a Holanda já está se programando para ser um país de ilhas e com áreas urbanas flutuantes, prédios em áreas flutuantes, transportes fluviais. Ela já está se preparando, porque isso é inevitável. Por quê? Porque numa escala de muitos séculos, até 1000 anos, se tiver sucesso no Acordo de Paris, e a temperatura não passar de 1,5 graus, o nível do mar vai subir quanto, em média global? 3 metros. 3 metros.
Se a temperatura for não passar de 2 graus, quanto que o nível do mar sobe em muitos séculos? 6 metros. Então, essa é uma realidade só para mostrar para vocês 1,5 grau e 2 graus. E, agora, se nós não tivermos sucesso na redução das emissões e as altas emissões continuarem, por que a litigância climática tem que prestar muito atenção na redução das emissões? Talvez até não mais, mas eu digo, a litigância climática que eu veja internacionalmente, ela vai mais na resposta à falta de ações de adaptação do que propriamente em ações de combater as emissões. Combater as emissões. E combater as emissões é muito complexo, porque você tem que começar a entrar com uma litigância climática contra, por exemplo, o setor fóssil, que 64% das emissões globais de gás de efeito de estufa é queima de combustíveis fósseis. Então, mas por quê? Por causa dos limites de adaptação. Então, agora vamos imaginar um cenário terrível, um cenário de altas emissões, eles continuam. Então, um cenário de altas emissões, não só eu estou aqui na beira do mar, na Praia do Botafogo, um cenário de altas emissões, em alguns séculos, o nível médio do mar pode subir 10, 15, 20 metros. Mais de 10 metros. Então, toda essa zona aqui desaparece, vai tudo ter que ser recuado muitos quilômetros, às vezes dezenas de quilômetros, em áreas muito planas, porque não há como fazer uma adaptação com o nível do mar subindo 10, 15, 20 metros. Mas qual é um outro limite importantíssimo que não tem solução? E portanto, a litigância climática tem que atacar muito a redução das emissões, que é o limite fisiológico do corpo humano. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Vamos supor, lógico, não vamos supor, mas se um cenário explodir de altas emissões, é o cenário que a gente fala, continua com as emissões no nível que elas vêm crescendo há décadas e décadas. A temperatura chega no fim do século 4 graus mais quente. O cenário de altas emissões do IPCC põe 4,4 graus mais quente na média global. Aqui no Rio de Janeiro seria 6 graus mais quente. O que aconteceria se nós atingirmos isso impensável? Durante uns 300 dias por ano aqui no Rio de Janeiro, por 2 a 3 horas, na hora mais quente do dia, ninguém pode sair na rua, porque a temperatura e a umidade ultrapassam o limite fisiológico do corpo humano. O que é o limite fisiológico? Se está muito quente, o ar que está jogando calor para o seu corpo. Muito quente, acima de 36 graus. Se está muito úmido, a gente não consegue transpirar, não evapora a água da pele. Portanto, o corpo humano passa a não conseguir jogar para fora o calor que internamente, organicamente, nós geramos, e um bebê e uma pessoa idosa conseguem sobreviver só meia hora nessa situação, e vocês aí, jovens, 3 horas, jovens e saudáveis, 3 horas. Isso é o ataque do estresse térmico, que mata. Então, o mundo com altas emissões, o mundo tropical no nível do mar se torna inabitável, praticamente inabitável. E as pessoas vão se mudar para a Antártica, para o Ártico, para altas montanhas, que ali vai ser o único lugar da Terra que ainda vai continuar com clima habitável. Então, esse é para dizer o limite da capacidade de adaptação. Não há como adaptar bilhões de pessoas nesse clima inabitável. Então, isso que eu queria deixar com um desafio para vocês. Quão importante é realmente a litigância climática para zerar as emissões, para esse desafio de 50% de redução das emissões até 2030, zerar as emissões até 2050 e remover bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera no futuro. Então, esse é um enorme desafio, que eu acho que é um desafio muito grande. Agora, voltando um pouquinho para as questões mais presentes, né? Como eu falei,
esses extremos climáticos que nós estamos observando já são resultado das ações climáticas. Eu sei que, globalmente, a gente tem visto os países vulneráveis e pobres, por exemplo, o Bangladesh emitiu 0,2% dos gases de efeito estufa do mundo e é um dos países que mais sofre com o aumento da força dos ciclones tropicais, os furacões lá do Índico, etc, etc. Então, esses países pobres e vulneráveis que não contribuíram com nada das emissões globais são os que mais sofrem, né? Então, isso também é uma litigância climática. E aqui no Brasil, o Brasil foi o quarto país que mais emitiu gás de efeito estufa, depois de Estados Unidos, China, Rússia. O Brasil foi o quarto. 80% das emissões brasileiras é a perda da Mata Atlântica, da Amazônia, do Cerrado, e 20% foi perda da vegetação e agricultura, e 20% só queima de combustíveis fósseis. Já nos Estados Unidos, 80% é queima de combustíveis fósseis, 20% é mudança dos usos da terra. Então, e na China é 90% queima de combustíveis fósseis. Então, é só para lhes dizer, mas aqui no Brasil também, isso que eu sinalizei para vocês, que acontece nos países vulneráveis, pobres do sul, da Ásia, de toda a África, que as populações pobres não contribuíram praticamente com nada para o aquecimento global e que pagam os maiores preços, aqui no Brasil também. E o que nós estamos vendo? Nos últimos 7, 8 meses, nós tivemos a maior frequência de eventos extremos da história do Brasil. Começando lá com inundações na Bahia, sul da Bahia, em dezembro, depois todas aquelas chuvas em Minas em janeiro, na Grande São Paulo, depois aquele evento terrível em Petrópolis que matou 230 pessoas em fevereiro, depois outro em março, em Angra dos Reis, em abril, e esse de Recife de maio, que matou mais de 130 pessoas, todos chuvas muito intensas, teve aquele recorde de ondas de calor lá no oeste do Rio Grande do Sul, que matou mais de 30 pessoas também. Então, quem morre? Quem está afetado? As populações pobres do Brasil, as populações vulneráveis, e que, de fato, são populações que menos contribuem com as emissões. Então, aí vem uma outra questão, e eu vou tentar finalizar os meus 20 minutos nessa linha, que há já em mais de 1.000 municípios brasileiros mapeamentos muito claros das áreas de risco a esses eventos extremos, principalmente relacionados com chuvas intensas e o que mais mata no Brasil, como eu falei, deslizamentos em encostas. Então, se você vai em Petrópolis, região serrana do Rio, Recife, Grande São Paulo, Rio, etc., está tudo muito bem mapeado. E, por exemplo, Petrópolis, eu dei uma palestra lá agora no dia 8 de agosto. Tem dezenas de milhares de pessoas em Petrópolis que residem em áreas, em costas com inclinação acima de 35 graus. Impossível. Não devia ter uma única pessoa vivendo numa área de altíssimo risco. Então, como fazer a litigância climática? Eu acho que é uma ação importante, que é uma ação, vocês sabem, desde aquele desastre natural, o maior da história do Brasil, 10 para 11 de janeiro de 2011, que matou mais de 900 pessoas e mais de 300 foram desaparecidas, nunca foram encontradas até hoje, na região serrana do Rio, o governo federal, o governo estadual, eles anunciam bilhões de reais para aumentar a resiliência dessas populações. Quanto que eles estão implementando? Desculpe a minha opinião não é matemática, mas é quase nada. Eu estive lá em Petrópolis, eu vi em 11 anos desde daquele acidente, daquele desastre natural, pouquíssimas pessoas saíram das áreas de risco. Praticamente todos voltaram. Ninguém pode viver numa encosta acima de 35 graus. Tem pessoas, milhares e milhares de pessoas vivendo em encosta de 45 graus. Então, eu acho que aí é um aspecto muito importante para a litigância climática. Quer dizer, é uma ação hoje, ontem. Por que é que as políticas públicas não retiram essas populações vulneráveis das áreas de risco? Estão muito bem mapeadas em mais de 1.000 municípios brasileiros. É caro? Lógico que é caro. Mas esse é um recurso que nós todos, publicamente, a sociedade brasileira tem que colocar, tem que tirar dos impostos e tem que remover todas essas populações que estão ali para morrer.
para morrer. Essas que todos esses lugares, 90% dos mortos de desastres naturais no Brasil são pessoas que moram em áreas de risco de deslizamento. Alguns em áreas ribeirinhas afetadas pela inundação, mas grande parte está muito bem mapeado. Agora, tem que ter políticas públicas muito rigorosas de rapidamente, talvez não mais em uma década, remover essas pessoas dessas áreas de risco. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante da litigância climática e queria deixar isso como um desafio para vocês. Existem inúmeros desafios, mas esse é um desafio que tem que ser ativado ontem e realmente nós estamos muito atrasados. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, não vou passar dos meus 20 minutos. Dá tempo de a gente tentar atingir os objetivos do Acordo de Paris, né? Não tem mais tempo de reverter nada, porque nós já estamos vivendo uma mudança climática com enorme impacto econômico no PIB mundial, na vulnerabilidade de bilhões, o estudo do IPCC mostrou mais de 3 bilhões, quase 4 bilhões da população mundial já está sendo afetada pesadamente pelas mudanças climáticas que já estão acontecendo, principalmente os pobres e vulneráveis. Evitar o desastre, ou até tornar o planeta inabitável, criar a sexta extinção de espécies, sim, nós podemos. Nós podemos. Chegar a atingir os objetivos do Acordo de Paris, 1,5, dificílimo. Nós estamos muito preocupados com a guerra da Ucrânia, ela gera a nova Guerra Fria, Estados Unidos e China se colocando em posições opostas, quase que a China assumiu a liderança da Guerra Fria, que era da União Soviética. Então, uma grande preocupação, se nós vamos conseguir atingir os objetivos do Acordo de Paris. É possível? Sim, mas precisa ter uma mudança política mundial, e isso tem que se tornar o principal desafio, eu sempre tenho ressaltado, pela humanidade. Então, é possível, sim, mas parece muito difícil atingir esses objetivos rigorosos do Acordo de Paris. A segunda pergunta, rapidamente, variações do ciclo hídrico, né, aqui no Brasil. Sim, já estão acontecendo, como eu mencionei, e precisa tomar um certo cuidado. Assim, quando a gente olha um cenário, mesmo do Acordo de Paris, sucesso no Acordo de Paris, 1,5 graus, o que a gente vai ver? A gente vai ver um aumento na frequência desses extremos, todos os extremos, sejam ondas de calor secas, quanto os associados com chuvas intensas, ressacas muito fortes. Então, tudo isso vai aumentar em todo o Brasil. Agora, de modo geral, o que a gente vai ver é uma diminuição das chuvas em grande parte da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, de todo o norte da Mata Atlântica, e um ligeiro aumento das chuvas no sul, do Sudeste e no sul do Brasil. Mas isso não impede que secas extremas ocorram. Por exemplo, se a gente olhar 20 anos de chuva no sul do Brasil, já está aparecendo um aumento das chuvas, pequeno, mas o sul do Brasil, desde 2019, está enfrentando uma seca histórica, 2019, 2020 e 2021. Então, quer dizer, o fato de que, globalmente, a gente pode ver um pouco de aumento das chuvas no sul do Brasil, mas não impede secas históricas, como estão acontecendo no sul do Brasil. Então, esse é um aspecto. Portanto, isso tem implicações também no potencial da água, né? Quer dizer, a água, até mesmo a geração de energia hidrelétrica. Quando a gente olha os cenários futuros, mesmo com um grau, o potencial de geração de energia hidrelétrica diminui demais no Sudeste e diminui muito no Centro-Oeste. Por quê? Diminui a chuva, aumenta a temperatura. Por exemplo, se a gente atingir os objetivos do Acordo de Paris, a temperatura no centro, de 1,5 graus na média global, no Centro-Oeste, as temperaturas vão aumentar 2,5 graus. 2,5 graus mais quente, o solo evapora muito mais água. Então, os cenários indicam 10% a 15% de redução da chuva e um aumento até de 30% da evaporação. Portanto, terá menos água para abastecer os reservatórios hidrelétricos.
Então, esses são cenários importantes, mas é lógico, a questão hídrica ela é mais preocupante atingindo os objetivos do Acordo de Paris na questão dos extremos, né? Então, essa é a questão principal. Por quê? Porque quando você tem extremo, tanto no sul quanto em qualquer lugar do Brasil, você vai ter secas extremas. Nós tivemos, de 2012 a 2018, o período mais longo desde o século XIX, que tem medidas meteorológicas, das secas no Nordeste, no semiárido. Nós tivemos, em 2014 e 2015, a seca histórica maior do Sudeste. Nós tivemos, em 2015, 16, 17, a maior seca histórica do Centro-Oeste. Então, isso tudo já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, essa é uma realidade que tem que se buscar mecanismos de adaptação e também quebra de safras, né? Quebra de safras com variações. Isso já tem ocorrido muito. Nós tivemos essas secas no sul do Brasil, fizeram despencar 20%, 30% de diminuição da produção agrícola de grãos do sul do Brasil. Então, esses são os vários cenários que já estão acontecendo e irão, certamente, mesmo com o Acordo de Paris atingido 1,5 graus, essa é uma realidade presente que vai aumentar ainda, portanto, é muito importante buscar mecanismos de adaptação para esses fenômenos que já estão acontecendo.